Então, você que está chegando aqui nesse vídeo é um estudo de caso da doutora Thais, nossa parceira. Deixa eu se apresentar. Doutora, fala um pouco mais sobre você, sobre sua especialidade, sua região. Eu vou te fazer algumas perguntas bem breves para a gente poder entender quanto você evoluiu nesse período aí de quase um ano juntos e você compartilhar sua experiência. Meu nome é Thaís Guimarães, eu sou de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, e sou formada há quase 5 anos. Minha especialidade em pós-graduação em harmonização facial, mas desde 4, 5 anos eu faço praticamente facetas em resina. E já tem um tempinho aí que a gente tá junto com uma equipe do Luan e do Wesley. Top. Doutora, você lembra como é que era antes da gente fechar um projeto contigo? Eu sei que você, quando a gente se conheceu, você já tinha um trabalho em andamento, você já tinha ali uma equipe contigo. Como é que era antes ali esse trabalho dessa equipe? O que você se lembra desse período que já faz um tempinho? O que você se recorda aí para falar como era antes e depois a gente bem entender como foi depois? Bom, eu comecei um trabalho com uma outra empresa de tráfego que eu achei que era bom no início, mas o faturamento ele não aumentava, na verdade ele nem se mantinha. Então, era uma oscilação de faturamento em todos os meses. E o trabalho que eles me pediam para fazer também era um trabalho muito difícil, de gravar muitos vídeos, muitos criativos, às vezes 3, 4 vídeos na semana, e para mim ficava muito puxado. Ainda mais no início de abertura da clínica, porque foi logo que eu abri a clínica, então eu que fazia praticamente tudo e ainda tinha que gravar os criativos e atender, então ficou uma coisa inviável. Aí, então a gente, né, encontrou vocês e manteve contato e tal, e desde então a gente conseguiu mudar essa empresa de marketing. Show, doutor. E pra gente saber, doutor, quais estratégias de marketing você usava antes e assim, você tinha feito, fazia, trazer resultado, como é que era isso daí? Bom, antes a gente postava mais questão desse tráfego, era mais vídeos falando para o pessoal daqui da cidade. É o que eu falei, era muito vídeo. E eu não tinha muitos casos com fotos profissionais, então isso acabou dificultando um pouco. A gente viu que é totalmente diferente quando tem um conteúdo mais profissional, né? Então era tudo muito no início e tal, então a gente não tinha bons resultados como a gente tem hoje. E o que era a sua frustração naquele momento lá, doutora? Pô, a frustração era investir todos os meses e acreditar, na verdade, que uma coisa ia dar certo, que o faturamento ia melhorar, e todos os meses ser a mesma coisa, sabe? Ah, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e nada que a gente fazia resolvia. Então era meio que essa decepção de tô fazendo, mas o que que eu tô fazendo errado então que não tá dando certo, sabe? Era meio voltado pra isso. Entendi. Perfeito. E assim, doutor, o que te fez perceber que você precisava de ajuda especializada nesse caso para poder crescer, aumentar o seu faturamento? Você fala sobre a empresa de marketing e tudo mais? Sim, com o que deu start atrás, preciso procurar outra equipe para poder crescer e Ah, alavancar o meu faturamento. Ah, tá. Depois de 6 meses, eu percebi que se não tinha melhorado até ali, depois de tudo que a gente tinha feito, na minha cabeça não ia melhorar mais, sabe? Então foi aí que eu comecei a pensar. Na verdade, eu pensei em não fazer. Foi Mas, o primeiro erro, inclusive, foi esse de não fazer, porque eu já estava meio que decepcionada também. Aí eu falei, vou contratar outra pessoa, vai acontecer a mesma coisa. E aí chegou o Luan todo educadinho, né? Vamos marcar uma reunião. Aí eu fiz a reunião e estamos aí, né? Pô, bom demais. Acho que a gente pode virar a página, né? E eu lembro que quando começou o projeto, você faturava. Você se recorda quando você faturava? Acho que era 10 a 15 mil, mais ou menos isso, não era? E isso era mais ou menos 15. Mais ou menos 15. E eu lembro quando a gente começou, nos primeiros 30 dias, a gente dobrou o faturamento. Sim. E o que você. Qual foi o impacto dessa transição entre estar tipo, meio que frustrada com o time, mudar o time e em 30 dias é algo que isso é muito mérito da equipe de vocês, dobrar o faturamento. O que foi essa primeira alavancagem para você? O que isso É, representou? foi uma coisa muito boa, né?
nós ficamos extremamente felizes e uma coisa que impactou muito, principalmente para a gente fechar essa parceria, foi que eu lembro que vocês falaram que 30 mil era muito simples da gente faturar. E você mesmo falou, Thaís, que é isso? Não, eu meio que garanto que você vai faturar isso. Aí eu falei, não. Então, realmente, a gente vê que é diferente por isso, né? Não, o cara tá prometendo, entre aspas, que vai dobrar o meu faturamento. A gente deixou garantir em contrato contigo, né? Nunca tinha feito isso daí. Sim, Se exatamente. não vendesse pelo menos um caso, porque você tinha muito tempo de dinheiro Apostou, de né? resíduo, né? Não dizer que a gente apostou, mas pelo que você fazia naquela época e pelo que você investia, era o mínimo. A Uhum, gente viu que isso foi muito rápido. E depois foi uma escadinha, né? E todos os meses foi uma escadinha até chegar onde está hoje, que a gente vai chegar nesse ponto ainda aí. sim. Doutor, e assim, como é que foi o seu. Como é que você sente que mudou o seu posicionamento? Como é que está o seu novo posicionamento, questão disso? Porque assim, quando a gente chegou, você tinha pouquíssimos casos, né, de resina. Tinha acho que Uhum. 2, 3 casos feitos, não era isso? É, E hoje já mudou bastante. Tem muita gente que já fez dente contigo, já transformou o sorriso ali e até a própria vida e autoestima da pessoa, né? uhum. Bom, realmente muda muito, né? E falo que o próprio feedback dos pacientes ajudam a gente a ter um gás para continuar. E muita gente que sai de lá falando que realizou um sonho, e pra gente às vezes parece tão simples, mas não é simples, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a fazer aquilo ali todo dia e ser de fácil acesso, mas para muita gente não é. Porque a gente lida com pessoas que têm um bom poder aquisitivo, que vai chegar lá e vai fechar, independente do valor, mas tem pessoas que realmente a vida inteira sonharam com aquilo e naquele momento elas tiveram aquela condição de realizar um sonho, sabe? Então, isso faz com que a gente fique extremamente feliz mesmo e queira buscar meios de melhorar, né? Exatamente por isso mesmo. Bom, seu crescimento foi rápido e é um crescimento contínuo, né? E o que foi mais marcante para você nesse entre sair de onde você estava, você meio que investir em uma nova equipe, em um novo desafio e dar muito certo? E que mais te marcou? Poxa, essa parte aqui do meu processo, que ainda ele está acontecendo nesse momento, né? A gente está dia 31 de março, e a gente já bateu mais uma meta de faturamento contigo. Uhum. O que está mais marcando para você? Da Thaís de 15 mil para a Thaís hoje fatura 4 vezes mais esse valor aí. Como que está a sua cabeça hoje? Eu acho que o que marca é exatamente o que as pessoas conseguem ver através do nosso posicionamento, sabe? A pessoa que chegava lá atrás, por exemplo, ia talvez buscar um procedimento, alguma coisa assim que talvez tivesse valor para ela, mas ela não via valor naquilo que a gente estava vendendo, sabe? E hoje eu já vejo que é um pouco diferente. A pessoa chega lá e tem pessoas que realmente não querem muito saber do preço, elas só querem fazer porque elas estão vendo lá no meu Instagram, estão me acompanhando. E ainda vamos chegar nisso de tipo assim, independente do valor, eu quero fazer com você, mas eu vejo que a gente está caminhando para isso, sabe? E o fato de conseguir mudar realmente o valor que a gente cobrava em tão pouco tempo também, e o paciente talvez às vezes nem pedir um desconto, nem discutir preço, sabe? É porque Acho assim, que desculpa interromper você, doutora. As tranquilo. pessoas cobram muito a doutora Thaís do que o procedimento em si, né? Isso que a gente vai percebendo Sim, mais. exatamente. Hoje está melhorando isso. As pessoas vão me procurar e não o procedimento em si, isso é verdade. Isso é muito bom. Doutora, e depois de 9 meses aí já de projeto com a gente, além do faturamento, você saiu de 15 mil, 15, 10 mil reais por mês de faturamento para 60 mil em 9 meses, né, de faturamento mensal. O que mais você acredita que mudou, além não só do faturamento em si, na clínica? Ó, eu vejo que mudou muito o relacionamento lá dentro, entre eu e as meninas, né? Hoje, Bruna e Flávia. O fato de estipular metas para elas também é uma coisa que faz total diferença. Hoje eu vejo que não dá para trabalhar se não tiver meta definida, se não tiver alguma coisa que faça elas quererem aquilo ali, né? Porque um funcionário comum não faz diferença para ele bater meta ou não, porque o salário vai ser o mesmo no final do mês. Então, ter isso para chamar a atenção delas é muito importante.
o fato de estar sempre conversando, perguntando, às vezes chega no meio do mês, e aí, como que tá? E tal paciente, por que que ele não fechou? O que que tá acontecendo? Tá precisando de alguma coisa? Eu acho que isso fez total diferença também, sabe? Às vezes uma coisa que ali na recepção, onde elas mais ficam, eu não vejo, elas falarem isso comigo faz uma diferença até para eu mudar, talvez a abordagem ali dentro ou alguma coisa assim. Esse relacionamento, esse relacionamento entre nós faz total diferença, porque independente se eu faço ou não o procedimento, elas lá fora vendendo também e lidando primeiramente com o paciente faz muita diferença. E nesses últimos 60 dias, eu acho que foi acho que antes da gente romper essa barreira de 50 mil, o relacionamento interno estava, tipo assim, não vou dizer conturbado, mas estava dificultoso. Geralmente a gente parou, teve um dia que a gente falou, tipo assim, era mais de 10 horas da noite, a gente ficou mais de quase uma hora falando, conversando sobre atendimento, e meio que foi uma virada de chave que alavancou muito. Esses últimos 60 dias, o que eu percebo estando de fora e vendo as coisas acontecer? Que o time meio que mudou da frequência de 10 para 200. Sim. O que você compara isso? Isso está em você, isso eu acredito muito, mas só passa de você para a equipe se tiver no início, né? Então, eu acredito que muito a mudança foi em você, depois para a equipe, né? O que você percebe sobre isso? Quanto isso impacta no seu resultado, que tem crescido tanto mês após mês aí? Uhum. É exatamente o que você falou. Primeiro precisa estar em mim para eu passar isso para frente, né? E realmente aquele dia que a gente conversou em ligação, acho que foi quase uma hora que a gente ficou conversando. E realmente as perguntas que você me fez me fizeram realmente pensar no que a gente estava fazendo lá dentro da clínica. E algumas perguntas eu até usei diretamente para falar com Flávia. Com Bruna até um pouco menos e tal, mas com Flávia eu fui bem direta nas coisas que a gente conversou também de aquelas daquela pergunta, né, de quanto você quer faturar e o quanto você precisa faturar isso, né? Até pelo fato de você ter elogiado muito ela, e eu falei, Flávia, você é a melhor que a gente tem de venda e tudo mais, por que que você não é que vende mais, então? Se você é melhor, existe alguma coisa aí que pode mudar, né? E eu acho que o fato da gente elogiar muito também ajuda bastante, sabe? Do que só colocar um defeito ou sempre pedir para fazer alguma coisa a mais. As meninas são movidas muito a elogios. É até uma coisa que eu te mandei, né? Aquele salário emocional lá. Com mulher, eu acho que isso faz muito mais diferença. Inclusive, até a mãe dela outro dia falou: Thaís, Flávia tá muito feliz. Falou que ela é muito reconhecida nas coisas que ela faz. Chega aqui falando que você elogiou. Então, assim, isso faz muita diferença, né? E realmente, quando parte da gente, é muito mais fácil. Porque não adianta eu querer que a coisa mude, mas eu continuar com as mesmas ações lá dentro, né? Então, quando a gente conseguiu mudar o que eu estava pensando e às vezes até conversar um pouco mais com elas, deixar um pouco mais aberto, isso facilitou bastante para a gente lá dentro, como um time, né? Top demais. Doutora, e assim, você se sente mais segura como profissional, mais profissionalmente? Como é que tá isso daí? E também queria entender contigo, o que mudou na tua rotina? Porque hoje tem uma pessoa que nem tem mais agenda, né? A agenda tá aí de pelo menos 10, 12 dias para poder marcar contigo. Uhum. É, realmente não tem mais a agenda para muito perto, né? Tipo, uma semana e tal, é mais difícil. E é um processo trabalhoso que tem que adaptar também, porque o trabalho, o faturamento dobra, o trabalho triplica, né? É uma coisa que não é muito fácil, mas assim, é o que a gente quer e é o que a gente busca, então a gente tem que estar disposto realmente a trabalhar mesmo e a buscar, sabe? E a primeira pergunta, qual que foi mesmo? Esqueci. Você se sente mais segura como Ah, profissional, né? segurança. Porque a Thaís, a gente vem falando sobre várias, a gente fala sobre várias coisas em vários momentos diferentes. A Thaís que entrou há 9 meses atrás não é a mesma de hoje. Qual que é a sua segurança? Você se sente hoje, na sua região, já está tipo assim, se consolidando como uma profissional, já vê as pessoas buscando você como referência? Como é que isso está nessa segurança profissional sua? De saber, poxa, agora o meu negócio está chegando próximo aonde eu quero num curto período de tempo. Como é que está a sua visão sobre isso? Uhum. Bom, a responsabilidade aumenta muito, né?
porque realmente a gente tem virado certa referência assim na cidade em relação a facetas de resina, isso é indiscutível. Toda vez que a gente fala sobre isso, a referência que a gente tem sou eu mesmo. Então, isso traz assim, uma responsabilidade muito grande para a gente, mas em contrapartida também, eu fico tranquila porque assim, eu sei do que a gente entrega lá, sabe? Então, eu fico feliz de, às vezes, estar num lugar de 5 pessoas, 3 ser paciente da clínica, né? 3 já terem o sorriso transformado. O dia que a gente foi tirar fotos com Bruna, foi até sábado. A gente tirou uma foto nós 6 e vários comentários foram: Nó, que isso, que família do sorriso bonito. Então, assim, isso faz diferença pra gente, sabe? Essa prova que a gente tem de que o trabalho é muito bom. Independente do que a gente fatura, é a qualidade do serviço e o que a gente entrega, sabe? É muito gratificante, é muito bom isso. Bom, fazer uma visualização aqui. Thaís de 9 meses atrás. Não sei se você lembra dessa Thaís ainda. Lembro, tem que lembrar, né? O que você daria de um conselho para você de 9 meses atrás, com a cabeça que você tem hoje? Na verdade é que não dá para desistir, mesmo que seja difícil, muito difícil. O início de tudo sempre é difícil, né? O novo gera medo, gera uma insegurança, mas a gente tem que fazer mesmo com medo e mesmo lá no fundo a gente acha que não vai dar certo ou algo do tipo. Tendo a cabeça que eu tinha de que eu estava no caminho certo, de que o trabalho que eu entregava era de qualidade, de que eu estava com as pessoas certas, no caso que a empresa, estou me referindo a vocês, a gente tem que ter essa certeza de que é aos poucos mesmo, sabe? O trabalho é um trabalho de formiguinha e uma hora o trabalho ele recompensa a gente. Então, a maior dica, né, como se diz, é não desistir mesmo, que uma hora, fazendo tudo de acordo com o que tem que ser feito, uma hora chega e a gente vai realizando aos poucos. Pô, muito bom. Para a gente finalizar, doutor, ó, tem muitos profissionais que hoje a gente conecta, que a gente fala semanalmente, e eu percebo que a grande maioria deles está muito machucado, assim como você já veio machucada. Já tinha ali um pré-conceito do mercado, eu estava vivendo uma experiência não tão boa, mas muitos colegas seus hoje vivem algumas experiências não muito boas. Isso já cria uma casca. Hoje a maioria dos doutores tem uma casca, um conceito que digital só funciona assim, só funciona que aquilo, não funciona para mim e vice-versa. Que conselho você deixaria para esses colegas que desejam crescer da profissão, sabem o potencial que é a profissão, mas mesmo assim ainda estão muito inseguros por já terem experiências ou talvez por não terem experiência, já estarem traumatizados? O que seria a sua mensagem para essa galera? Eu não falo somente uma mensagem referindo a gente, mas para de fato ajudar esse colega a dar um próximo passo, porque a odontologia tem muito potencial. A gente está percebendo isso cada vez mais quando o seu negócio vai crescendo. Que mensagem você deixaria para esse pessoal? Tá. Funciona para todo mundo, né? Basta a gente querer e ter o foco de querer que aquilo ali funcione, que vai funcionar para todo mundo. E eu falo isso porque hoje a gente, às vezes, vive num mundo, assim, de rede social, de tudo mais, e a gente se compara muito, né? Então, quando lá, 9 meses atrás, eu faturava, sei lá, 15 mil, eu via no Instagram, sei lá, às vezes o pessoal dentista, comprando carro de luxo, comprando casa e viajando para não sei aonde, e eu ficava assim, gente, eu acho que eu fiz a profissão errada, não é possível. Eu tô fazendo alguma coisa errada e tal. E aí foi, né, onde a gente começou a buscar novos meios com vocês e que super deu certo, e mudar a estratégia da clínica e mudar o posicionamento no Instagram, e a gente vai vendo que a coisa melhora. Só que eu vejo hoje que o erro das pessoas é a falta de paciência. Porque investe aí, a gente está falando, por exemplo, de 9 meses com vocês, né? E 6 do que eu já vim. Então, tipo assim, é muito tempo para a gente começar. É claro que foi gradativo, mas para a gente começar a viver um bom resultado agora. E se eu tivesse desistido, sei lá, 2 meses atrás,
eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Então eu vejo isso nas pessoas, que elas estão muito impacientes. E no início da clínica eu falava com Bruna exatamente isso, ó. É claro que a gente fica querendo, principalmente por ser início da clínica, faturar logo para acabar de pagar tudo rápido, para começar a conquistar as nossas coisas, porque a gente sempre quer conquistar coisas materiais, né, eu digo, mas esse início eu tenho a cabeça muito focada de que eu quero investir primeiro para depois começar a receber aquilo, porque não adianta a gente querer lucrar em cima daquilo ali, sendo que é muito pouco e a gente não consegue fazer o investimento. Então tem que ter essa cabeça voltada para que você tem que investir mesmo, não adianta. E hoje o nosso mercado ele exige esse tráfego, esse marketing, né, digital, não tem jeito. Hoje eu não me vejo sem isso de forma alguma. Eu acho que talvez o faturamento, sei lá, do que vem do tráfego corresponde a 90% do que a gente fatura na clínica, no mínimo. Então, assim, é uma coisa que eu nem penso em ficar sem. Eu acho que todo dentista deveria ter essa cabeça. E paciência e o mais importante de tudo, parar de ficar se comparando, porque às vezes a gente está comparando com uma pessoa que tem um estilo de vida totalmente diferente do nosso, veio de uma realidade diferente da nossa, está num local totalmente diferente do nosso. Então, acho que é basicamente isso mesmo. Bom, show de bola. Quero agradecer por esses minutos aí. A gente sabe que sua agenda tá difícil. A agenda da mulher tá próspera, graças a Deus, né? Graças a Deus. Doutora, obrigado pelo feedback, obrigado pelo tempo seu aí. Certeza que o projeto vai decolar cada vez mais. A gente está só no começo, a gente fala de 9 meses, mas tem muita coisa para fazer ainda. Cada Sim. vez mais coisas estão aparecendo para serem feitas, né? O negócio está virando uma bola de neve, mas tudo vem do trabalho. E obrigado pela parceria, obrigado por esses minutos. Tamo junto demais. Deus abençoe muito, de verdade mesmo. Você, seu trabalho, sua família. Não tem uma coisa para falar e para encerrar? Só para agradecer mesmo, doutor. Obrigado pelo seu tempo, igual o Wesley falou, pela sua atenção. E é isso, vamos para cima. Tem muito trabalho ainda esse ano para a gente poder fazer. Eu agradeço muito vocês também, porque, assim, de fato, se não fosse vocês, esse faturamento não teria mudado dessa forma, né? E eu falo com as meninas muito que vocês não são, assim, uma empresa que só preocupa com uma coisa específica, né? É a empresa como um todo. Então, desde o relacionamento com o funcionário, até a forma que a gente está vestido lá, até a forma que elas vão cumprimentar o paciente quando eles chegam na clínica, o que está servindo lá, o que o paciente tem lá de conforto quando ele chega na recepção. Então, assim, perguntam o tempo todo, estão disponíveis o tempo todo, né, no WhatsApp. Então, assim, é uma coisa que faz muita diferença pra gente, sabe? Com certeza eu não vou te trocar, não, Luan. Perfeito, doutor. Eu agradeço de coração. É isso, doutora. Novamente, obrigado, né? E é isso, vamos para cima. O final do ano tá aí, eu quero me tornar um novo rico, né? A gente vai se tornar os novos ricos no final do ano. Isso É aí. isso. A gente saiu de 15 para 60. Eu acredito muito que está muito bem direcionado para que a gente ainda nesse ano, eu digo isso para os próximos 60, 90 dias, a gente chegue muito próximo dos 6 dígitos mensais. Isso já, na minha cabeça, estando aqui desse lado, já está muito claro, está muito visível que isso vai acontecer, que o trabalho que você tem fazendo aí, esses dias e dias passando na cadeira aí, uma hora vai chegar nesse objetivo. E quem sempre falou, né? A gente nunca teve a régua subindo e descendo. Graças a Deus a régua sempre só subiu. A gente subiu um degrau por degrau e ela nunca baixou. Então, hoje já faz 6 dígitos em 2 meses, vamos fazer 6 dígitos em 30 dias. Com certeza vai acontecer isso daí, tá muito claro. Bora pra cima, depende da gente. Isso aí. Valeu demais, viu? Nada. Tamo junto. Para a gravação. Obrigadão.